Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Meus amados irmãos, essa carta que Paulo escreve a seu amado filho na fé, Timóteo, um jovem, e também companheiro de ministério de Paulo. A tradição diz que é a última carta que Paulo escreveu. Paulo se encontra preso em Roma. Paulo lá escreve essa carta para seu companheiro, seu servo. E Paulo aqui dá algumas instruções que Timóteo tem que, mais uma vez, saber a respeito do reino de Deus, a respeito do evangelho, da sã doutrina. Mas Paulo aqui, ele vem se despedir dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus amados, Paulo aqui está dizendo tudo aquilo que ele fez diante do seu ministério. E eu queria agora lembrar um pouco com vocês da história desse Paulo até chegar aqui nessa frase. Paulo, meus amados irmãos, também chamado Saulo, Saulo de Tarso. Esse Paulo nasceu na cidade de Tarso, que é a capital da Cilícia, na Ásia Menor. Paulo era um judeu praticante, pois seus pais eram judeus, e como judeus, ele estudava em sua casa. Presta atenção, viu? Paulo, como judeus, estudava em sua casa, nas sinagogas e na escola, que estava ligada junto à sinagoga. Paulo aprendia tudo sobre as leis do Senhor e as tradições patriarcais quando criança. Paulo depois viveu em Jerusalém e estudou com Gamaliel. Gamaliel era um ancião, um doutor na lei. E Paulo foi seguidor de Gamaliel e aprendeu com Gamaliel o Torá, o Alacá, o Midrash e o Abadá. Paulo também era um cidadão romano, rico e poderoso, pois seu avô e seu pai comprou esses títulos que custava muito dinheiro na época. Paulo tinha como profissão ser fabricante de tendas, de barracas. Paulo era fariseu e perseguia os cristãos, achando que estava servindo a Deus.
Paulo falava vários idiomas, ele era um homem poliglota, era um homem sábio. Ele falava o grego koiné, falava o hebraico, o aramaico e também o latim, por ser cidadão romano. E esse Paulo, tão sábio em todas as coisas, amém? Esse Paulo, ele perseguia os cristãos. Como ele aprendeu a doutrina e a lei, ele achava que todos os cristãos era uma heresia, que o cristianismo era uma heresia. E ele perseguiu o cristão com afinco. E Paulo, ele pede a Caifás uma carta para ir para Damasco, perseguir os cristãos de Damasco. E no caminho de Damasco, quando estava indo perseguir os cristãos, Paulo cai por terra. E nessa queda, o próprio Jesus Cristo falou a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali, quando ele ouve o próprio Cristo falar com ele, ele tem um encontro pessoal com Cristo. E como ele próprio relata, o próprio Paulo relata, que ele nasceu de um aborto para Cristo. Pois ele nasceu à força, forçado antes do tempo. E nesse encontro, ele é transformado e transforma todo o seu ódio em amor. Deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. Deixa o seu egoísmo, o seu eu, para amar a Cristo. Tem assim a sua vida transformada pelo amor e começa a servir a Deus e ao próximo, simplesmente pelo amor, que segundo o próprio Paulo, é a plenitude da lei, é o amor. Esse Paulo, meus irmãos, que seguiu durante algum tempo os cristãos, ele tem um encontro pessoal com Cristo. E ali, naquele lugar, vendo aquela luz, e depois de falar com Cristo, ele fica cego. E Cristo manda que ele vá até Damasco. Ele fica cego durante 3 dias. E ali vai um servo do Senhor. E o servo fica com medo de ir até lá. Porque ele perseguia os cristãos, todo mundo tinha medo de Saulo. E o Senhor diz: vai lá, impõe as tuas mãos sobre ele, porque ele é um vaso precioso para mim. Eu vou mostrar que é bom que ele sofra pelo meu nome. E aquele homem põe a mão sobre Saulo, ele recupera a visão. E aquele homem, ao recuperar a visão, cheio do Espírito Santo, é batizado. E a palavra de Deus diz que ele vai ali para o deserto, passa 3 anos, aprendendo sobre o Senhor, jejuando, e depois volta. Mas ele volta, cheio do Espírito Santo, com amor, cheio de força para levar o Evangelho do Senhor. Esse homem Paulo, que um dia teve posses, que um dia tinha tudo nas mãos, deixou tudo por amor a Cristo. Foi apedrejado, foi açoitado, mas levou a palavra de Deus a todo o mundo antigo. Levou a palavra de Deus para a Ásia e para a Europa. Fez, durante o seu ministério, 3 viagens missionárias. E quando a gente lê as suas cartas, ele se intitula Apóstolo de Cristo. E Paulo, sim, pode-se dizer apóstolo de Cristo, porque foi chamado por Cristo naquele caminho de Damasco.
Ali ele teve um encontro pessoal com o Senhor. E quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo, a gente jamais deixa o arado. Segura o arado e vamos em frente para cumprir a nossa missão. Todos nós que estamos aqui essa noite tem uma história de vida assim como Paulo. E eu tenho certeza que Deus vem capacitando cada um de vocês, onde você menos espera, para que um dia você seja um instrumento dele, para servir ao próximo. Deus é tão maravilhoso, que a nossa vida não é para servir a nós mesmos, mas é para que sejamos servos de Deus e servos do nosso próximo. E Paulo fez isso com presteza, com dedicação. Mas Paulo, durante o seu caminho, teve momentos de felicidades, também teve momentos de tristeza. Paulo diz: combati o bom combate. Essa frase, meus amados, está dentro de um contexto onde o apóstolo simplesmente exorta Timóteo, seu filho na fé e companheiro de ministério, a permanecer firme, sempre com fidelidade e zelo na pregação do evangelho de Senhor. Esse apóstolo Paulo também diz que ele próprio já estava de partida desse mundo, já estava vivendo os seus últimos dias aqui. E ele diz: o tempo da minha chegada, o tempo da minha partida é chegado. Ele faz referência à ocasião onde o vinho era derramado junto ao altar do Senhor como oferta de gratidão a Deus. Isto é uma libação. Paulo está dizendo que a própria vida dele é uma vida de oferta ao Senhor. Ele está ofertando a sua própria vida ao Senhor. E nós, como cristãos, temos que ofertar a nossa vida nas mãos do Senhor. Esse Paulo, que está ofertando a sua vida na mão do Senhor, dizendo: Senhor, eu vivi até hoje, segundo a tua graça, segundo o teu amor. Oh, Senhor, sem ti eu não sou nada. A minha vida sem ti não sou nada. Eu vivi a minha vida te servindo, sofri pelo teu nome, e como é bom agora, mesmo na prisão, mesmo em meio a tanta tortura, a tanta dor, a tanto sofrimento, de servir. Esse Paulo, meus amados, sabia que esse foi um martírio. Ele sabia que ia ser julgado e condenado. Mas ele estava firme ali. Nessa carta, ele fala de algumas pessoas que tinham abandonado, porque ele já havia havido um prévio julgamento de Paulo, e algumas pessoas que viviam ali do seu lado já haviam abandonado, tinham deixado ele só. Mas ele não estava só, porque Deus e Cristo estavam ao seu lado. Meus amados, vocês nunca vão estar só nessa vida. Jesus Cristo sempre vai estar ao lado de vocês, em qualquer momento. Seja na alegria, seja na dor, seja em qualquer momento da sua vida. Jesus nunca vai abandonar você. E Paulo ali apresenta seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diz: Senhor, meu tempo é chegado. Eu ofereço o meu corpo a ti como libação. Combati o bom combate. E esse combati o bom combate, ele é escrito de uma forma diferente. O objeto vem na frente. Quando ele diz combati o bom combate, ele está dizendo: o bom combate combati. Paulo aqui se refere como soldado. Paulo aqui está dizendo que a sua vida toda, ele procurou servir ao Senhor com todo zelo, com todo amor.
Lembra que Paulo diz que tinha um espinho na carne? Paulo, como cada um de nós, era um ser humano. Tinha tentações, tinha sofrimentos físicos e sofria também espiritualmente. Porque ele diz que a carne é fraca, mas o Espírito é que vivifica. E que a cada dia devemos morrer para a carne e crescer no Espírito. É isso que devemos fazer, meus amados irmãos. Buscar, feito ele diz aqui a Timóteo, permaneça firme na fé. Evangelize, estude a palavra de Cristo. Leve a palavra de Cristo para as outras pessoas. E não só a palavra, mas com sua vida, com seu zelo, com seu amor, mostra às pessoas lá fora que você é um cristão, que você é um servo do Deus Altíssimo. Meus amados, combati o bom combate. Como soldado, Paulo foi fiel a Cristo. Paulo viveu a sua vida combatendo e se fortalecendo na fé, mostrando quem era Cristo para o mundo. E como é que você está vivendo a sua vida? Você está levando esse Cristo para o mundo? Ou está vivendo essa vida da maneira que você quer? Reflita sobre isso. Nessa frase, o tempo da minha vida partida é chegado. O apóstolo Paulo usa o termo grego analusis, que significa desprendimento, libertação ou soltura. O tempo da minha vida ou da minha partida é chegado. Essa partida significa libertação. Era como se antigamente existiam as amarras de um barco, e aquele barco era amarrado naquela corda, e quando soltava aquela corda, havia uma libertação. Aquele barco ia ao mar. E Paulo aqui está dizendo que via a morte como uma libertação plena, a fim de poder navegar diretamente para os braços do Senhor. Meus amados irmãos, combati o bom combate. A carreira completei e a fé eu guardei. Completar a carreira, meus amados. Lembra que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quando Paulo diz, completei a carreira, Paulo está dizendo como se fosse um atleta. Uma pessoa que tinha um caminho a caminhar, uma vida a seguir. E Paulo, nessa vida, nesses momentos da história, ele combateu o bom combate. Ele combateu principados e potestades, combateu Satanás, combateu perseguições dos judeus e gentios pagãos sobre ele. Paulo também se opõe às falsas doutrinas, falsos profetas e apóstolos impostores. Paulo, como apóstolo do Senhor, ele denunciou a cultura depravada do pecado, as contendas e os vícios carnais entre os próprios cristãos. Lá na epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala que um filho estava de olho na esposa do seu pai, na sua madrasta. E ele exorta que a igreja tome alguma providência a respeito disso. Além disso, Paulo enfrentou a hipocrisia, a rejeição de seus próprios filhos na fé. Alguns filhos na fé depois abandonaram Paulo.
e seguir o seu caminho, fazendo algumas heresias. E Paulo, principalmente, teve que vencer a velha natureza humana que existia dentro dele. O espinho da carne. Mas Paulo combateu o bom combate. Paulo utiliza esse símbolo de acabei a carreira, ou seja, de correr a uma corrida de obstáculo. A vida de Paulo foi uma corrida de obstáculos, e cada coisa que eu falei a vocês foi um obstáculo na vida de Paulo. Mas ele aponta para o fato de que, pela graça de Deus, ele conseguiu completar o ministério, o qual foi chamado. Em nenhum momento de sua carreira, ele desviou-se do serviço do reino de Deus. Paulo sempre foi fiel no serviço ao reino de Deus. Paulo pega a salvação dos pecadores através do evangelho do Cristo. Meus amados irmãos, Paulo diz aqui, guardei a fé. E Paulo guardou a fé porque foi fiel a Cristo até o fim. Paulo se manteve firme. Ele sustentou a sua fé. Não se desviou do caminho do Senhor. E ele diz aqui, já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo aqui está falando que aqueles que seguem a Jesus, como Paulo seguiu, vai um dia herdar a coroa da justiça. E a coroa da justiça é a vida eterna. Não só ele, mas aqueles que amam a Jesus, que seguem a Jesus, um dia vai ter a coroa da justiça, a vida eterna. Meus amados, esta coroa da justiça representa, sabe o quê? A plenitude do processo de santificação do cristão. A cada dia eu estou me santificando. A cada dia eu vou lendo a palavra de Deus. Eu vou estudando a palavra de Deus. Eu vou mudando de atitude. Vou tirando cada vez mais o pecado da minha vida. Vou buscando a Deus e me santificando. E esta coroação representa justamente a plenitude do processo de santificação. E nesse dia da coroação que Paulo tanto se refere, sabe quem vai estar perto de você? Jesus Cristo. Ele é o justo juiz que vem para julgar os vivos e os mortos. Ele vem para julgar cada um de nós. Seja juízes ou não seja juízes. Ele veio julgar a todos. E todos se dobrarão perante o Senhor. Não importa. Crendo ou não crendo, a palavra diz que todos se dobrarão na presença do Senhor. Meus amados, esse justo juiz que é o próprio Cristo, no dia do julgamento, em que todos os cristãos estarão felizes. Sabe por quê? Porque sabemos que só a graça de Deus é que pode nos salvar. E Paulo mostra que não podemos nunca nos salvar por nossos méritos, por aquilo que fazemos em nossas vidas, que só podemos ser salvos através de Cristo.
Não por merecimento, mas por Cristo. O apóstolo Paulo dedicou a sua vida toda ao Senhor. Orou, jejuou. Como eu disse antes, foi rejeitado, foi humilhado, foi apedrejado. Mas ele disse: como é bom sofrer por Cristo. Como é bom sofrer pelo Senhor. Esse mesmo apóstolo Paulo disse que eu morra e que ele vive em mim. Esse apóstolo Paulo teve toda a sua vida entregues na mão do Senhor. Esse tão amado Paulo foi tão importante para a igreja do Senhor que no Novo Testamento, dos 26 livros, 13 são de sua autoria. Esse apóstolo Paulo, que no dia que caiu em Damasco, até a sua morte e martírio, sendo degolado, morreu glorificando o nome do Senhor. Esse mesmo Paulo, que perseguiu os cristãos, que naquele momento ali, em que Estevão estava sendo apedrejado, ele ali do lado, vendo, apesar de Estevão sendo apedrejado, ele vendo Estevão olhar para o céu, glorificando o Senhor, dizendo: como é bom servir a Cristo, como é bom. Me leva, Senhor, para o céu. Eu quero estar perto de Ti, Senhor. E este Estevão, sendo apedrejado, disse: Senhor, não imputa sobre eles nenhum crime. Não imputa sobre eles nenhum pecado. Mesmo eles me apedrejando, Senhor, perdoa. Imagina na cabeça daquele homem que era um perseguidor, vendo aquele homem sendo apedrejado e amando a Cristo. Ele ficou sem entender. Mas como eu disse antes, ele foi forçado, nasceu de um aborto para servir a Cristo. Meus amados, eu não sei como você veio até a igreja seguir a Cristo. Eu não sei a história da sua vida. Não sei pelo que deserto você passou. Mas eu tenho certeza que depois do deserto veio a bonança. Que depois de um sofrimento veio a alegria. E que depois da derrota veio a vitória. Não importa, meus amados, como estamos vivendo. Não importa se estamos deprimidos, se estamos tristes, se perdemos algum ente querido. Não importa se estamos lisos ou cheios de dinheiro, com carro, com poder. Não importa nada disso se a gente não tiver a Cristo. Não importa. Não importa nada nesse mundo se a gente não servir a Jesus. Todo ouro, todo tesouro vira traça. Mas a sua vida voltada para Cristo vira uma vida eterna. Sua vida voltada para Deus vai ser uma vida de glória junto do Pai Celestial, na Jerusalém Celestial. Se você está depressivo, se você está triste, se você está ansioso, em nome de Jesus, que essa ansiedade saia da tua vida. Porque maior do que o teu problema
é o nosso Deus, que tudo pode e que não há impossível para Ele. E Paulo sabia grandemente disso. E eu quero te dizer que não importa a doença, não importa nada. Podemos perder uma batalha, mas a guerra já ganhamos através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus faça resplandecer a face dele sobre vós. E que dê a cada um de vocês a verdadeira paz que só vem através de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.